Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Ramos e hoje eu vou fazer um vídeo diferente com vocês. Eu vou falar sobre um assunto delicado, mas que no qual foi uma vitória muito grande na minha vida, né? É um testemunho. Eu vim dar o meu testemunho de uma vitória que eu passei na minha vida a respeito dos meus filhos, tá? E eu tô fazendo no intuito de poder ajudar algumas mães que estão passando por isso também, né? Até porque na época em que eu passei por isso, que eu fiquei muito fragilizada, eu não achei nenhuma rede de apoio, uma luz, né? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje, tá? Com esse intuito de ajudar pessoas que estão passando por isso. Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, eu acho que todo mundo sabe que hoje em dia eu tenho 3 crianças lindas e maravilhosas, que são minhas vidas, meus amores. E todo mundo sabe também a luta grande que eu passei que eu passo, né, na verdade, pra poder cuidar dos meus filhos, né, pra poder dar uma educação, abrir mão de muitas coisas. E graças a Deus eu não me arrependo de nada, sabe? Eu amo ser mãe, eu amo estar com as minhas crianças, eu amo, sabe, participar de cada momentinho deles ali, sabe? Eu tô muito feliz, sério, eu só tenho a agradecer a Deus. Mas nem sempre foi assim. Gente, quando eu separei, foi um momento muito complicado pra mim. Porque assim, eu me vi numa situação na qual não era pra mim, sabe? Eu estava com uma pessoa que não me respeitava de forma alguma, uma pessoa que só queria fazer as próprias vontades, não me enxergava, eu era invisível dentro daquela casa. A pessoa me batia, me agredia fisicamente, sabe? E crescia pra cima de mim de uma forma muito maldosa, entende? E eu com 2 crianças pequenas, eu parei e pensei, cara, isso não é isso que eu quero pra minha vida. Não é isso que eu quero pra vida dos meus filhos. Eu não quero criar os meus filhos no meio dessa confusão, dessa briga. O meu ex era o tempo todo infernizando a minha vida, sabe? Tanto ele quanto a família também. A família dele também, terrível. Então assim, eu cheguei num ponto que eu falei, chega, não dá mais, eu vou embora desse lugar. E eu fui pra casa da minha avó, né? Que minha avó sempre me criou, sempre, desde pequenininha, desde meus 5 anos. E eu resolvi ir pra lá e levei as minhas crianças. Minha avó falou o seguinte, que eu precisava voltar a estudar. Eu tinha largado o ensino médio e ela, de uma certa forma, ela estava certa. E como a minha avó já era uma pessoa de idade, eu resolvi pedir pro meu pai para eles darem uma olhada nas minhas crianças, até para eu poder estudar. E foi muito sofrido para mim, sabe? Porque, gente, você não tem noção do que é você ficar longe dos seus filhos. A vida toda eu quis ser mãe, entendeu? E esse momento foi muito difícil pra mim, porque eu tinha que abrir mão dos meus filhos pra poder dar uma vida melhor pra eles, sabe? Pra poder resolver um problema que eu tinha que ter resolvido há muitos anos. E foi muito difícil ficar longe deles. Eu chorava todos os dias, não conseguia dormir, me culpava muito. Mas depois de um tempo, eu percebi que era pro bem deles. Eles também sofriam com isso, sabe? Que eu tinha festinha, que eu saía pra festinha, que eu saía pra baladinha, não. Eu cortei ali, ó, cortei tudo pelos meus filhos, sabe? Estudei mesmo, cheguei no 3º ano, terminei o meu ensino médio, entendeu? Graças a Deus, né? Apesar de alguns familiares fazerem minha vida um inferno, sabe? Porque assim, muitos familiares tinham muita inveja do fato de eu ter crescido dentro da casa da minha avó. Porque assim, eu não sei se eles tinham medo da minha avó morrer e dar herança pra mim, passar herança. Não sei o que é que passa na cabeça deles. Mas assim, eles faziam a minha vida um inferno. Eles iam pra fazenda, implicavam com os meus filhos lá, sabe? Fazendo a minha vida um inferno. E aquilo ali foi terrível. Até me denunciar pro conselho tutelar, eles já denunciaram. Pessoal da minha família, tá? E assim, você vê o nível da maldade do ser humano, sabe? Você vê um familiar passando por uma dificuldade, tentando crescer, e você boicotar isso, sabe? É muito cruel. É algo muito cruel, sabe, gente? Mas acontece muito. Gente, tá saindo uma fumacinha, mas é porque eu acendi um incenso aqui, tá?
pra poder estar espantando os mosquitos, né? Que nessa época é muito mosquito. Então, assim, saiu uma fumacinha aí no vídeo, não liga não, que é do incenso, né? Mas voltando pro assunto. Gente, eu fiquei 4 anos sofrendo pão que o diabo amassou. Com familiares implicando com os meus filhos, sabe? Não queriam que eu ficasse na casa da minha avó, tá? Não queriam de jeito nenhum que minha avó me ajudasse. Mas assim, sofrendo o pão que o diabo amassou pra poder terminar os meus estudos. Porque os meus pais, eles moram em chácara e ia ficar muito difícil pra mim. Então assim, eu levei super a sério. Eu fiquei uma pessoa muito fechada. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre e tudo. E foi muito difícil, porque eu passei sem apoio de ninguém. Eu não tinha ninguém pra conversar. O meu pai sempre foi uma pessoa muito fechada, sabe? Minha mãe também tava sofrendo junto comigo, né? Minha avó, assim, minha avó sempre foi uma pessoa que não sabe lidar muito com esse tipo de coisa. Mas ela, de certa forma, ela me ajudou sim. Deixou eu ficar na casa dela, estudava, voltava pra casa. Às vezes ela deixava eu passar uma semana, eu pegava as crianças, passava uma semana com elas e tal, eu passava todos os finais de semana com os meus filhos, né? E eu me privei de fazer amizade, eu não queria muita amizade, porque eu tinha um objetivo. As amizades queriam o quê? No final de semana sair, beber, essas coisas não. Eu tinha um compromisso com os meus filhos e graças a Deus eu botei isso na minha cabeça. E eu fui firme nessa escolha, né? Eu fui firme na minha escolha porque eu podia ter me perdido nesse caminho, né? Graças a Deus eu não me perdi, eu fui no meu objetivo, eu tinha os meus filhos, eu não me juntei em grupinho, eu fui atrás até eu terminar o meu ensino médio. Foram 4 anos pra isso, né? E assim, aconteceu uma coisa incrível desses 4 anos, na qual eu conheci o meu esposo, né? Eu conheci o meu esposo e eu tô há quase 8 anos casada com ele. Sabe, eu só agradeço a Deus por eu ter conhecido o Vinícius. Porque o Vinícius foi uma pessoa muito especial. Ele me deu apoio. Ele entendeu a minha situação. Ele acolheu não só a mim, mas os meus filhos também. Casei com meu esposo. A gente acabou se casando, né? E a minha vida virou um inferno em relação ao meu ex e à família do meu ex. Certo dia, gente, eu tava lá na fazenda do meu pai. E esse meu ex apareceu lá com a mãe dele, com a irmã, né? E eles vieram com um papo pra cima de mim. Olha só. Olha aí, prestem bem atenção nisso aqui. Ele apareceu com a mãe dele lá, foi lá onde eu estava, com um papo de que ia levar as crianças, né? Ele já tava pegando as crianças de 15 em 15 dias, né? Com um papo pra eu assinar um papel, uma guarda provisória, para que ela pudesse viajar com os meus filhos nas férias, né? E para ela viajar com os meus filhos nas férias, ela precisava da autorização da mãe. Eles pensavam que eu era aquela bobinha da roça, que não sabia de nada e tal. Estavam acumulados com familiares meus. Eu não sabia, eu era muito ingênua, né? Mas graças a Deus, Deus me deu orientação, prudência. Eu só tenho a agradecer, porque se fosse por mim, gente, ali já era. Mas Deus tocou bem fortemente no meu coração. Achei tão estranho, fiquei me sentindo mal, né? E eu fui pesquisar a respeito e eu vi que guarda provisória não tem nada a ver com viagem. Ela estava querendo que eu assinasse para ela poder tomar os meus filhos, entende? Mas tudo na malandragem. E graças a Deus eu não assinei, né? E aí foi a primeira coisa que eles fizeram, né? Pelas crianças, também para os aniversários dos meus filhos. Me arrependo amargamente não saber o que estava acontecendo na minha casa. Então, o que aconteceu? Eu tive uma discussão com meu esposo, né? Assim, a gente quase não briga, né? Mas eu tive uma discussão. E o meu ex se aproveitou dessa briga, tá? Naquela de... eu sou seu amigo, venha pra cá, vamos conversar. Você sabe que já passou, mas você pode contar comigo, que não sei o quê e tal. E nessa, ele meio que tentou voltar comigo, sabe? Não, a porta da minha casa tá sempre aberta pra você. Eu caio nessa, sabe? E ele chegou pra mim e falou, você vai se arrepender disso. Você vai se arrepender. E ali eu vi que alguma coisa ele ia fazer, sabe? Aí o que acontece, gente? Ele juntou com a mãe dele, os dois entraram na justiça, sabe? Pra tomar a guarda dos meus 2 filhos.
E assim, inventaram várias coisas do meu nome. Falaram que eu era uma drogada, sabe? São parentes de deputados. Eu sou uma pessoa que não tenho condições. Quem apresentou a advogada pra eles foi a mulher do meu tio. Pra vocês terem uma ideia. Ainda arrumaram a advogada pra minha ex-sogra tomar os meus filhos. Peraí, gente, que a minha mãe chegou aqui, tá com a minha filha. Mas vamos continuar, né? Vou continuar. Foi isso, gente. A advogada da minha ex-sogra, tá? Foi apresentada por uma pessoa da minha família que morre de inveja, que morre de raiva de mim, entendeu? A catrevagem veio da minha família também. Vocês têm uma ideia do quanto eu sou perseguida, tá? Mas enfim, eu tive ajuda, eles me arrumaram um ótimo advogado, uma pessoa maravilhosa. Foi uma batalha muito grande, sabe? A primeira coisa que eu fiz foi um teste toxicológico. Fui lá, fiz um teste toxicológico pra provar que eu não, gente, eu não sou drogada, sabe? E eu arrumei provas, isso foi muito fácil pra mim. Por isso que eu falo, gente, é bom você andar pelo certo. Porque quando inventam mentiras do seu nome, você tem como provar. Sabe, falaram que eu sou uma péssima mãe. Poxa, os meus filhos só andam arrumadinhos, bem cuidados. Falaram que meus filhos estavam passando fome. Gente, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe. Por favor, gente. Assim, absurdos, coisas horríveis, assim. Depois de muito tempo, né, meu advogado falava, a advogada dele contestava, e meu advogado falava, e a advogada dele contestava. E outra, que vocês não sabem, ele tava querendo tomar a guarda dos meus filhos, não pra ele criar, ele não queria cuidar dos meus filhos, não. Ele queria que a mãe pegasse os meus filhos, minhas duas crianças, tomassem de mim e levasse os meus filhos lá pro Piauí. Eles queriam tomar as crianças de mim pra levar pra outro estado, lá pro Piauí. Ele não queria responsabilidade com os meus filhos, não, entendeu? Mas graças a Deus, gente, graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus que deu tudo certo. O juiz falou que não. A guarda continuou sendo minha, das minhas crianças. Eu cortei esse povo da minha vida. Graças a Deus, hoje a gente tá super bem, sabe? Isso aí eu tô falando pra vocês, gente, assim, um testemunho, uma coisa assim que foi muito difícil na minha vida. Porque só quem é mãe sabe como é horrível estar numa posição na qual você pode perder os seus filhos, cara. Um filho é a coisa mais importante do mundo, sabe? Foi muito difícil, foi uma época horrível, assim, foi uma coisa muito difícil que eu passei, mas graças a Deus, com muita garra, muita luta, com a ajuda de Deus, velho, hoje nós somos uma família muito feliz, sabe? Nós estamos super bem, me afastei dessas pessoas, ó, corte, não quero essas pessoas na minha vida, Deus me livre, sabe? E Deus é tão bom que hoje em dia realmente nós estamos muito bem. Aconteceu muito mais coisas, né? Mas resumidamente a gente venceu essa batalha, tá? E hoje em dia a gente tá super bem. Então o que eu falo pra vocês é pra vocês não perderem a fé. As famílias estão sendo atacadas. Realmente, a família é um projeto de Deus. E as famílias hoje em dia, elas estão sendo muito atacadas, entende? E a gente tem que orar em cima disso. A gente não pode perder a fé em Deus, tá, gente? Porque se com Deus é difícil, imagina sem. Então, assim, o que eu falo pra vocês, se apeguem em Deus. Eu não sei qual é o problema que vocês estão passando no momento. Eu não sei qual é o nível de dificuldade que você tá passando no momento. Mas, cara, vai passar. Nada é pra sempre, sabe? E o que eu falo pra vocês, andem pelo certo. Andem sempre pelo certo, porque se você anda pelo certo, você não tem que ter medo de nada. Você não tem que ter medo de ataque, você não tem que ter medo de nada. Então, assim, gente, esse foi o meu testemunho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz de estar compartilhando esse testemunho aqui com vocês hoje, porque é muito importante eu estar falando sobre isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se não for pedir demais, vocês dessem um like pra ajudar o canal. Eu vou falar sobre mais coisas, né? E se inscrevesse no canal. Vou fazer outros testemunhos também. E eu quero mandar um beijo pra todos vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.